Opa, gente, eu sou o G12 Eu sou o Torugo Oliveira. e hoje a gente está aqui, depois de toda essa ação que a gente fez, para a gente falar um pouco sobre como é que foi a experiência e por aí vai, né, Torugo? A gente está aqui hoje no Plano Piloto, um lugar bem tranquilo, a gente está aqui do lado do SESI Lab. Você consegue mostrar aí, Torugo, o SESI Lab? Ele fica exatamente nesse complexo aqui, está na nossa traseira aqui, né? Esse é o Complexo Cultural da República, é um novo funcionamento aqui, né? Cultural da cidade de Brasília. Isso aí. E a gente escolheu esse lugar por ser um ponto turístico muito frequentado e que passam muitas pessoas. Então, para nossa primeira ação, seria interessante a gente encontrar um lugar que seja de passagem livre do público. E também é perto da rodoviária, que fica bem ali. Tudo que você consegue mostrar ali? Ali, ó, a rodoviária bem ali, tranquilo, de boa. E aí aqui estão os nossos equipamentos também, já uma boa parte deles, né? A mesa, as coisas. Mas a gente vai mesmo pra lá. A gente tá indo pra ali, A gente vai né? ficar em frente ao Museu da República, tá? Que ele é atrás aqui, a BNB, né? A Biblioteca Nacional de Brasília. A gente vai ficar entre a BNB e o Museu da República, né? É isso aí. Aí pra hoje, vamos ver o que vai rolando aí. A gente vai gravando conforme as coisas vão acontecendo. Eu tô com expectativas boas, assim, médias boas, uma coisa normal. Você, o que você acha que vai ser hoje, Torugo? Acho que vai ser divertido, mano. Eu acho que no primeiro dia a gente teve aquele nervosismo, né? De como as coisas iam se suceder ali, né? E também por ser, digamos, a primeira vez que foi aberto ao público assim, tão só a gente e Deus, né? Acho que teve uma energia bem de inesperado, né? Estar preparado para o inesperado. E apesar desse paradoxo, né, de esperar o inesperado, meio que foi uma situação que, apesar de ser nova, eu já tinha alguns vislumbres, sabe, de acontecer aquilo. Sei lá, a primeira lembrança de a gente apresentar pela primeira vez teatro, eu acho. Acho que teve um negócio de meio nostálgico, mas meio diferente também. Como se fosse uma energia diferente. Eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que talvez seja legal só dizer também que, querendo ou não, né, tipo, além de ser a gente e Deus, o lugar também é um lugar que, assim, eu pelo menos nunca vi muitas apresentações, assim, nos lugares onde a gente tá indo, pelo menos não dessa forma, né? Ainda mais que jogo é um negócio muito amplo, né? Tipo, e a gente só fica ali esperando a galera chegar e pensando às vezes, ixi, pode acontecer qualquer coisa aqui, né? Isso é a parte mais legal, eu acho, assim. Eu acho que a gente pode dividir esse momento de que as pessoas vieram jogar com a gente nos momentos pra valer e os momentos de amizade. Eu acho que serve porque no primeiro dia que a gente recebeu muito colegas nossos, né, já conhecidos, teve público externo, claro, mas não teve uma quantia significativa, né, para contar os amigos. A gente passou quase a prova inteira jogando com amigos, então é um negócio assim, a gente tá ao léu, mas como a gente tá com pessoas conhecidas, a gente não se sentiu tanto na pressão, sabe, da performance. E ao longo dos dias, né, acho que no segundo dia que já teve mais pessoas diferentes, já a gente não tava mais com, assim, tanto na expectativa, né, de receber gente que a gente já conhecia, a gente tava mais pro público mesmo, aí que bateu um sentimento, assim, de satisfação, assim, sabe, de a pessoa chegar e jogar com a gente, né, de a gente conseguir cativar a pessoa ao ponto dela conseguir sentar com a gente. Então foi um ponto que a gente recebeu muito pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade, algumas certas crianças, alguns certos idosos, né? A gente recebeu também. Então deu pra gente também vislumbrar assim, toda a ação, né? De como as diversas formas de pessoas interagem com a gente. E foi muito prazeroso assim pra mim ter essa parte de, sabe, ser um ponto diferencial daquele dia. Eu acho que também é legal a gente pensar em como as pessoas vinham, né, até a gente, porque nas vezes que eram os nossos amigos, a gente já, nossos amigos, colegas, né, e por aí vai, eles já vieram na expectativa, né, a gente foi cobrado, pra vocês terem noção, a gente foi cobrado assim que a gente chegou, porque a gente se atrasou um pouquinho, no primeiro dia já tinha gente perguntando, e aí, cadê vocês? A gente veio aqui ver vocês, cadê vocês e tudo mais. O que foi muito legal. A gente pode notar também como as pessoas ficam meio cabreiras, né? As pessoas mais... que não conhecem a gente. As pessoas ficam meio tímidas de chegar, elas ficam meio receosas, né? No geral. Algumas chegam
metendo mesmo a porta na cara, já falando, e aí, vamos jogar alguma coisa? O que vocês têm aí? O que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? Isso é muito legal, né? Ver essas qualidades de interação e como essas interações vão fluindo entre a gente. Eu acho que foi isso que mais marcou, assim, né? Nessa ideia de, tipo, a primeira pessoa que chegou pra valer mesmo teve aquilo até que você falou, que foi muito bonito, que foi sobre... voltou a fazer sentido isso aqui agora. Eu acho que isso é bem legal, né? Sim. Então é isso, rapaziada. Chegamos aqui ao fim do primeiro dia da performance. Nossos equipamentos estão aqui do lado já. Ali no fundo, vocês conseguem ver a... Ixi, peraí. Ali, vocês conseguem ver a catedral ali. A gente ficou aqui hoje a tarde inteira, basicamente. Foi um dia muito tranquilo, foi um dia muito de boa. Poucas pessoas pararam, mas as que pararam ficaram bastante, ficaram praticamente o dia todo, né, Torugo? Sim. E o que você achou de hoje, Torugo? Achei que foi bem produtivo, a gente já imaginava que esse dia seria, nossa primeira experiência, né? Então, a gente não imaginava que viria tanta gente mesmo, a gente já contava com isso. Mas foi bom pra gente perceber como é que o público reage, né, à exposição dos jogos, assim, né? E também aqui em Brasília, nesse lugar que a gente tá aqui agora, né, perto do Museu da República, é um lugar muito de passagem, né? E essa escolha foi proposital pra gente ver como é que fica o clima de Brasília nessa região meio turística de passagem, né? E amanhã a gente vai estar na Orla do Lago Sul, perto ali da Ponte JK, mais virado para os comércios, do Life Box, né? Aqueles restaurantes que ficam próximos dali. E a gente espera que realmente, como ali é um local que a pessoa vai para passar o dia, né? A gente tenha mais conexões, né? E hoje também foi um bom teste pra gente também, né? Ver como é que a gente reage estando aqui na rua, porque, né, é diferente, sempre é diferente, essas coisas são sempre diferentes. Acho que ficar ali um tempo, umas 2, 3 horas sentado sem ninguém aparecer, eu acho que faz a gente conversar bastante, né? Sobre o porquê a gente tá ali, o que a gente tá fazendo. E eu acho que o que mudou do primeiro dia, quando a gente sentou com a organização pela primeira vez, até a gente sair, né, do terceiro dia por causa que começou a chover, acho que foi um sentimento assim de trabalho, sabe? De labor mesmo, a gente se esforçar para aquilo ali. E deu um sentimento, sabe, de palpável, assim, né? Porque no primeiro dia, apesar de a gente, tá dando a cara a tapa, por ter aquela recepção mais com os amigos também, ir pro seu ambiente o primeiro ambiente, né, que foi o Complexo ali da República, já é um ambiente envolvido com arte, já cultura, assim. Apesar de não ter tantas ações de rua, né? Não ter tantas ações assim que remetam a esse público externo. É mais os monumentos ali, né? Que são culturais, que recebem público já direcionado para a arte. E os outros 2 lugares foram ambientes que não têm esse segmento artístico, né? É mais turístico. A Orla do Lago, o Parque da Cidade. Apesar do Parque da Cidade ser um lugar assim, que vem muitas pessoas, né? E de como vem muitas pessoas, muitos artistas vêm lá para apresentar seus trabalhos, né? A gente sentia que no terceiro dia a gente deu um sentimento de trabalho bem feito, sabe? Foi o dia que mais teve gente, né? Foi o dia que mais teve gente, a gente mais interagiu com pessoas, a gente sentiu que a gente estava fazendo diferença naquele espaço, sabe? Acho que foi ao longo das ações foi criando esse sentimento de pertencimento, assim, sabe? De, estamos fazendo de fato uma performance, estamos fazendo as pessoas realmente saírem do cotidiano, estamos sendo um ponto de ruptura desse cotidiano para aquelas pessoas. Então, foi um sentimento bom, assim, sabe? Ao longo da ação, esse sentimento foi crescendo. E aí, rapaziada, estamos aqui no nosso segundo dia de performance, nesse solzão, calor do caramba. Estamos aqui agora na... Orla do Lago, da Ponte JK, o Lago Sul. É, isso mesmo. E hoje a gente vai fazer a nossa performance aqui. Os nossos materiais já estão aqui também. Ali atrás da gente já tem aqui a Ponte Zona. Hoje vai ser um lugar bem bonito. A gente já está aqui num lugar tranquilo. Aqui do lado a gente vai ter a orla. Tem uma galera ali nadando. Você consegue mostrar, Torugo? A orla é um ponto bem turístico também de Brasília, né? Então a gente escolheu esse novamente por ser um ponto que passa muita gente. Pessoas vão passar aqui à tarde aqui, né? E vai ser o nosso segundo dia de performance. E vamos nessa. Eu acho também legal a gente comentar que a gente também foi ficando cada vez mais tranquilo, né, no que a gente tava fazendo. No primeiro dia a gente tava nervosão.
No segundo dia já foi um pouco mais de boa. No terceiro a gente já tava já em casa, né, praticamente. A frequência das pessoas, que nem você falou, toda essa questão. Eu acho que foi bem isso mesmo, né? Assim, no geralzão. Eu acho que a gente ter ficado ali um bom tempo faz com que a gente tanto repare que nem você falou, né? O que a gente fica muito tempo conversando, a gente fica muito tempo interagindo entre a gente. E a gente também fica muito fofoqueiro, viu? Eu vou falar, a gente fica extremamente fofoqueiro. Porque a gente começa a reparar, né, nas pessoas que estão andando, em como elas estão conversando, do que elas estão falando. As pessoas que ficam ali tirando foto da gente, que ficam ali conversando sobre a gente, que ficam falando sobre o que a gente está fazendo, se perguntando o que é, criando coragem para vir. Eu acho que isso tudo é muito legal, né? Cria uma vibe assim de... A gente passou 5 horas ali, mas foram 5 horas que aconteceu muita coisa que acontece no dia a dia, mas a gente não repara às vezes, né? Foi engraçado que, a gente fica tanto tempo assim, esperando algo acontecer, passa várias coisas na nossa cabeça, assim. Porque apesar de serem 3 dias, que o dia passava muito rápido às vezes, quando a gente recebia interagir com pessoas, mas às vezes passava muito devagar. Assim. Eu lembro de ter chegado em casa ao longo desses 3 dias, de ter chegado exausto, sabe? A minha energia social tá lá no chão, assim. Não no sentimento de desgaste, né? Mas no sentimento, tipo assim, putz, teve aqui um esforço, sabe? Eu estava em um ponto de transe que me impulsionava, né? A ficar nesse estado, assim, sabe? A me dedicar mais, a ficar mais concentrado no presente, né? Simplesmente ficar naquele momento mesmo. Sentiu o tempo mesmo, né? Sentiu o literal tempo passando, assim. E também como é que o exercício da observação também faz a gente pensar, né? De como as pessoas interagem, de como as pessoas estão presentes naquele momento ali também. Porque em muitos momentos ali, por exemplo, os 3 dias foram bem diferentes, né? No primeiro dia, as pessoas estavam de passagem. Então, apesar das pessoas olharem pra gente, elas não interagiam nem um pouco, assim, ou não paravam de olhar, sei lá, por mais de 3 segundos, 5 segundos, e seguiam a vida delas, sabe? Eu sentia muito que, tempo pra elas estão passando de uma forma diferente pra gente. Tinha uma sensação de pressa, né? Sensação de pressa. No segundo dia foi um ponto assim que começou a mudar a atmosfera, assim, eu sinto. Que as pessoas olhavam mais de uma forma estranha, né? Com o seu ambiente que todo mundo estava se descontraindo, a gente estava lá com semblante receptivo, mas mesmo assim as pessoas olhavam, comentavam sobre, conversavam sobre a gente, só que não iam até a gente. É verdade. Né? Tinha aquela certa repulsa, né, ali. Acho que receio talvez. Receio, então vou falar receio, perdão. E o terceiro dia foi um ponto assim, de virada de chave, sabe? Foi o ponto que essa ação aqui realmente funciona, né? Ela funciona, esses pontos aqui, certo que eu não faria dessa forma mais, mas esse ponto que eu repetiria assim. Então eu acho que esse terceiro dia foi um ponto que deu mais para perceber a relação do tempo, sabe? Essas tantas horas que a gente passou lá, porque a gente teve muitas interações, o tempo passou relativamente bem rápido, então foi bem prazeroso, assim. O terceiro dia foi bem prazeroso. O terceiro dia foi o decantamento dos outros 2, né? Junto com a própria experiência dele, né? Eu acho que isso resume bem. Mas é interessante pensar nisso, né? Porque era mais aquele papo de oh meu Deus, o novo mundo, as tecnologias. Mas querendo ou não, muitas vezes a gente não vê o tempo passar porque a gente escolhe mesmo não estar vivendo o tempo. Ali a gente não tinha essa escolha, né? Porque a gente tinha que estar num estado de alerta constante. Não um alerta de, meu Deus, alguém vai vir, vai quebrar tudo. Mas um alerta de, se alguém chegar aqui, a gente tem que dar atenção para essa pessoa imediata, a gente tem que acomodar essa pessoa e a gente tem que organizar a proposta, fazer a proposta, jogar com essa pessoa, explicar tudo isso, e a gente tinha que estar alerta justamente porque a gente fez até aquela analogia, né, do peixe. É como se fosse um anzol, né, ali a gente pescando, e aí o peixe vem, dá uma olhada, a gente espera ele pegar, ele vai pegar ou não vai? E aí ele pega ou não pega, ou vai embora, o que ele faz, né?
Isso acho que foi uma brisa muito legal, uma brisa muito bacana desse negócio. Acho que a gente pode pensar sobre o que os jogos trazem, né? Para aquele ambiente ali. Foi uma coisa que a gente estava conversando ao longo dos dias que a gente se pegou pensando, né? Pô, por que as pessoas não vêm até aqui? Será porque é que elas não querem jogar? É. Será porque elas não querem jogar aqueles jogos? Será que é porque elas não sabem Será que é jogar? aquele lugar que não permite, né? Elas jogarem aqueles jogos? E a gente teve até uns comentários muito engraçados no terceiro dia, que uma pessoa... Duas pessoas, na verdade, né? A primeira pessoa passou falando, tipo assim, pensei que era para tirar sorte. Pensei que era um jogo de tarô, para tirar lemão, Tem lecar. gente falando que era feitiçaria também. Feitiçaria, foi engraçado. E a outra teve um menino que passou e falou, pensei que era apostado. Pensei que era Não, ganhar uma dinheiro. criança assim, falando, eu achei que era valendo dinheiro. Hoje. Eu acho que isso que os jogos propõem, assim, sabe? Foram muito... É muito engraçado, né? Ver como essa situação se desdobra, né? E também muita coisa que os jogos que a gente levou, né? Eram jogos competitivos, principalmente, né? De 1 para 1. E eu sempre comentava, né? Com a pessoa, porque eu gostava muito de ouvir isso. Você é uma pessoa competitiva? Eu perguntei para todas as pessoas que sentaram na É mesa. verdade. Você é uma pessoa competitiva? É a pessoa, às vezes, eu sou, eu quero ganhar, eu jogo pra ganhar. Uhum. E assim, e dava pra ver ao longo da jogatina a pessoa se transformando, assim, sabe? Ela saindo do estado pra se concentrar naquele momento ali, né? E coisas que só os jogos propõem, assim, propuseram, né, pra gente. Eu acho que uma outra coisa legal também é que teve um comentário no primeiro dia, não sei se você lembra, que foi sobre... tá muito convidativo isso aqui, do jeito que tá. Assim, é um lugar convidativo. Porque eu acho que as pessoas, elas sentiam na gente um aporte legal. Porque, tipo, as pessoas vinham, sentavam, conversavam com a gente numa tranquilidade muito boa. Vinham, perguntavam, a gente falava que ensinava. No terceiro dia mesmo ali no começo, né, que chegou até vendedor pra falar com a gente, muita gente pra falar com a gente. É legal ver como o ambiente social se cria só porque tem um monte de jogo ali. Porque já puxa memórias afetivas, né, que todo mundo ficava falando sobre, por exemplo, o comentário que a gente ouviu muito, né, foi de que damas, as pessoas jogavam muito com a família, né, sobre família, Sim. afeto. Eu acho que isso tudo já guiava a conversa pra pessoa se abrir. Às vezes a pessoa se abria muito mais ali no meio do jogo do que eu acho que talvez numa conversa, né, assim. Porque eram pessoas que não conheciam a gente, mas estavam ali falando muita coisa, né. Pela semelhança do jogo, né? Um casal andando que lembravam aquelas pessoas, né? Memoravam na cabeça delas, né? Nossa, eu jogava muito isso com a minha mãe, por exemplo, o pessoal falando, né? Sim. Nossa. E eu acho que foi uma pergunta que eu não fiz para todas as pessoas que passaram pela mesa. Só que eu fiz por a grande maioria. Qual foi a última vez que você lembra que você jogou o jogo de tabuleiro? Eu acho que a maioria das pessoas falavam, nossa, eu me recordo, ou faz muito tempo. Anos, Assim, né? E de como assim, só a questão de que é uma coisa que, digamos assim, está presente, que em algum momento da sua vida você jogou um jogo de tabuleiro, só que aquela memória fica perdida, né? Aquela forma de jogar, o estado daquele jogo ali fica perdido no seu inconsciente. E de como a gente, não propositalmente, porque não era do nosso intuito fazer isso, mas fez aquelas pessoas rememorarem aquele estado de jogo, né? Sim, acho que foi interessante isso também. Eu acho legal também que o jogo ele é cultura, né? Também, ele é cultura. Ele perpassa por várias sociedades até chegar no dia de hoje, com a gente jogando hoje, nesse lugar hoje. E eu acho legal também que ele vira transferência de conhecimento, né? Que, por exemplo, um senhor sentou com a gente, né, pra jogar e ele ensinou pra gente outro jogo. Foi. Que era um jogo que a gente nem tava esperando. Eu, pelo menos, não conhecia. Você conhecia? Não conhecia. Que é o Nim, que é um jogo muito bacana, assim. É um jogo sobre fileiras e você tem que tirar pecinhas das fileiras. E é um jogo que depois a gente tava conversando aqui, né, antes de gravar. É um jogo que nasceu na China. E aí a gente jogou uma variação francesa desse jogo. E, cara, como é que isso passa da China antiga, vem, sei lá, pra França, ou pro Canadá, né, ou pra qualquer outro país que seja franco-falante, assim. Assim, isso chega na gente, no parque da cidade, em Brasília, e ele não sabia o nome do jogo.
ele só conhecia o jogo porque ele aprendeu no boteco. Ele falou, não foi? Ele aprendeu no boteco. Então isso vira uma transmissão de conhecimento que vai passando de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá. E chega na gente e as pessoas querem fazer essa transmissão de conhecimento. Isso é muito legal. E também a relação dos jogos também estão bem mais circular, né? Às vezes. Tinha jogo que você puxava pra explicar, então, pode começar jogando aí. Pois é. Não, esse daqui eu quero jogar porque eu acho que deu bem desse. Isso. Acho que foi engraçado. Não, a gente ficava chutando a bola, né, assim, um pro outro também. Acho que foi engraçado no último dia que a gente teve, acho que umas 4 sessões de dama, assim. Aí na primeira vez ele perdeu. Né? Aí na segunda vez ele perdeu de novo. Sim. Aí na terceira eu fiquei, não, deixa eu jogar essa vez. Deixa eu jogar essa vez, porque eu quero testar também. Porque eu não tinha jogado ainda dama, né? Eu tava com outros jogos jogando. Sim. Aí foi, e com o movimento lá, eu acabei ganhando do senhor lá. Sim. E ele era muito bom assim, na dama. Não, todo mundo foi muito bom, a gente era muito ruim. Bom na dama. A gente é muito burro. Aí através desse movimento eu consegui ganhar dele. E tipo assim, ele ficou incrédulo, assim, ficou, gente, cara, como é que eu perdi esse jogo? Não, mas aquele movimento foi bonito, ele fez um movimento bonitão ali na hora, foi... Um movimento nem ele sabia, nem o cara sabia, nem eu sabia. E tava os três olhando o jogo. E foi muito legal essa a dinâmica da rotatividade, assim, sabe? Porque tem jogo que é mais legal de assistir, eu imagino, sabe? Tem jogo que é mais legal de jogar. Tem ali também a dualidade, sabe? Ver e jogar, eu acho que se fosse só de uma pessoa não seria do mesmo jeito, assim. É isso, pessoal, terminamos mais um dia, segundo dia aí de ação, né não? Estamos aqui ainda, quer dizer, já estamos indo embora, né, daqui no caso. E aí, Toru, o que você achou de hoje? Muito produtivo. E é isso. É isso mesmo, amanhã a gente vai estar lá no Parque da Cidade. E hoje foi um dia muito legal, hoje foi um dia muito bacana, aqui tem uma vibe muito boa. E é isso, vamos ver como é que vai ser amanhã, né não? Não tem muito o que falar não. Foi um dia. Vamos pra amanhã logo. Mas é muito legal isso que você falou sobre a gente ver quais jogos a gente mais gostava também de fazer. Por exemplo, o General, /Yahtzee, /Bozó, você tava muito mais afim de jogar, cara. Adorei fazer. Aí a gente costumava chutar um pro outro a bola mesmo, assim, falar, não, aprende com ele gosta mais desse. Aprende comigo, eu gosto mais desse. Vamos fazer tal coisa? Vamos testar tal coisa? Legal também que as pessoas traziam regras diferentes pra gente, né? As pessoas queriam trazer regra pro jogo. Queriam falar, não, eu jogo desse jeito, só jogo se for assim, só jogo se for assado. É isso, gente. Último dia, né, Torugo? Nosso último dia dessa performance, dessa nossa ação. Dessa vez a gente tá aqui no Parque da Cidade, né? Ali atrás, bem aqui, vocês conseguem ver a roda gigante do Nicolândia, né, já. E aqui ao nosso redor tem algumas outras coisas, né, Torugo? Isso, a gente vai fazer aqui perto do Parque Ana Lídia, né, que é um parque muito movimentado aqui, do Parque da Cidade. Tem uma concentração de gente legal, é um público mais diversificado, né? Diferente dos outros 2 lugares, que a gente estava com um público quase, assim, ao léu, né? A passagem do Museu Nacional, que passa muitas pessoas. A Orla do Lago também, que é bastante família. Aqui tem muita criança, né? Então a gente vai ver essa diferença agora de a gente conseguir agora fazer as nossas ações com mais público mais infantil, né? Pra gente aí abarcar todo mundo. Então, eu acho que uma das coisas que é legal é essa desenvoltura, né? Que a gente sempre trabalha, a desenvoltura com o público, com essa questão do o que é atuar, o que é estar ali, o que é presença. Porque uma coisa é fazer isso no palco, onde você sabe que a galera vai pra sentar, te ver, assistir. Outra coisa é fazer ali ao vivo, onde as pessoas vão interagir com você no espaço público, no espaço aberto. E eu acho que isso ajuda, né, a gente a se desenvolver. Teve até um negócio que eu lembro que eu falei, que você até gostou muito dessa frase, que foi: eu me sinto parte de uma sociedade. Porque são pessoas que não conversaram com a gente nunca viram a gente na vida. E aí a gente tem que ter aquela presença, aquele tônus, aquele negócio, aquela cara de pau mesmo de chegar e falar e ter toda aquela desenvoltura. Eu acho que o que sobra muito é isso, né? Essa ideia de eu posso fazer qualquer coisa. Eu consigo fazer outras coisas, eu consigo fazer muito mais do que isso aqui. E, ao mesmo tempo, o isso aqui não é simples, né? Eu acho que isso é um negócio legal, mostra muito sobre a gente, sobre quem a gente é, o que a gente tá fazendo. Eu me senti mais livre, cara, depois dessa ação, sendo bem sincero, eu me senti muito mais livre.
interagir com o público ali foi diferente de todas as experiências que eu tive anteriormente, assim, porque, por exemplo, na hora do lago eu nunca tinha ido, né? Então eu fui sentir a energia da performance, tá ligado? Do espaço, Pois é. né? Então foram duas coisas bem diferentes, assim, pra mim, no dia. Só que também teve aquela questão da interação com o público, sabe? Eu sou uma pessoa que eu faço muita mediação no meu trabalho, né? Eu faço muita mediação, eu lido com muita gente, né, o tempo todo. E sempre que eu vou, né, para esses espaços que eu tenho que lidar com muita gente, eu sempre respiro um pouquinho antes, entro no clima e vou, sabe? Então eu sinto até que, pô, eu tô fazendo quase um personagem, né, ali para interagir com o pessoal. Só que nessa performance não aceita personagem. Não tem personagem, a performance não tem personagem, é você, sabe? É você ali, A gente cru, né? Ali no meio. e interagindo com o pessoal, sabe? E você tem que ser aberto para que as coisas vão acontecer. Então, eu me senti muito contemplado de ter conseguido fazer isso sem ter que entrar num estado, sabe? De atuação, assim. Só sentir a parada e deixar a parada acontecer. Porque teve muitas pessoas ali, né? Por exemplo, a nossa primeira pessoa que veio na aula do lago, que foi uma pessoa em situação de vulnerabilidade, que ela só queria atenção. Eu só queria conversar, né? Ela só queria conversar. E eu chamei a atenção dela porque eu queria explicar pra ela o jogo. Ela falou sobre a vida dela, tipo, ela chegou em Brasília, de onde ela veio. E eu fiquei, beleza. Não, de boa, eu te expliquei o jogo aí. Eu acho que isso tem muito a ver também. No terceiro dia foi a mesma coisa. E ele quase jogou, né, também? Ele quase jogou. Quase jogou. Teve né? pessoas em situação de vulnerabilidade também que eu atendi, que eu fiquei, caramba, que legal, velho. Que eu tô, pelo menos, sei lá, dialogando com essa pessoa, sabe? Descobrindo uma nova vida, assim. Cara, tem um bagulho muito legal até, que eu acho que dá pra gente falar sobre essa pessoa que veio jogar com a gente, quase jogou e falou com você, né? Tipo, teve todo esse negócio que ele puxou justamente no começo aquele negócio do eu não sei ler nem escrever, né? Cara, isso aí foi uma virada de chave. Escrever, Né? mas a gente conversa aqui. O jogo não precisa, né? Disso necessariamente. A gente conversa, Só. eu te ensino falando. Nossa, mas foi um bagulho muito. Assim, acho que ficou, né? Marcado, assim, legal na cabeça. Não, com certeza, assim. Eu acho que também no terceiro dia também, que teve umas 3 pessoas, assim, que chegaram, assim, pra só trocar um papo mesmo, né? Eles nem chegaram a jogar, pra trocar um papo. Acho que não chegou a jogar com a gente, né? Jogou dama. Acho que foi o primeiro que jogou dama com a gente. Terceiro dia? No terceiro dia. Ele Ah, com o sim. boletinho Sim. Ele até falou que jogar ajudava ele a clarear a mente, melhorar os pensamentos. Melhorar os pensamentos, porque ao longo dos dias, né? Você tem que ter um ponto ali de relaxo, sabe? Tem que ter um ponto de você esquecer seus problemas. A sociedade é muito hostil, né? às E ali vezes. foi um ponto que ele esqueceu os problemas, assim, sabe? Ele agradeceu a gente. Aí foi. Cara, Foi legal. ali eu fiquei, cara, realmente valeu a pena, velho. É isso, pessoal. Terminamos nosso último dia de ação. Foi um dia muito da hora. Foi um dia que a gente recebeu mais gente, eu diria até. O parque aqui é ótimo. A gente tá até saindo um pouco mais cedo porque a chuva pegou a gente. E é isso, né, Torugo? É isso. A ação foi muito produtiva, os 3 dias foram muito diferentes um dos outros. E deu pra gente aí ter muito material pra trabalhar. Dito isso, essa foi a nossa primeira ação do nosso grupo, né? Teatro de Tabuleiro. É isso. E que venham outras, né, Torugo? Que venham outras ações, que venham outras coisas, que mais pessoas participem. Vamos dar uma mensagem final? Vamos jogar, né? Aproveitando, né, tô aqui com a Julia Heder e o Johnny, que é o marido dela, que são parte da nossa equipe aqui, de pessoas que estão ajudando a gente com questão logística, com questão de transporte, com a questão de produção, isso. E sem eles, nada disso aqui teria sido feito. E agora também a gente quer ouvir um pouquinho da opinião deles. Como é que foi para vocês estarem com a gente esses 3 dias, terem visto as coisas acontecendo, terem visto essa ação, né? Porque essa pelo menos é a nossa primeira ação na rua. Não sei se foi a primeira ação que vocês veem na rua, que vocês participam assim na rua. É isso. Eu acho que é a primeira ação performativa que eu tô fazendo produção. O resto a gente fez lá na UNB como alunos, né? Então, assim, acho que é a primeira ação performativa mesmo que a gente está fazendo, assim. E eu achei muito positivo,
Eu percebi realmente que quem mais se interessa são os adultos, né? As crianças, elas olham ali, mas os adultos mesmo são os pais que se interessam, então isso eu achei muito interessante, assim, dos pais quererem ali alguma coisa para se divertir, além do celular, além da tela, então eu acho isso também é muito positivo, né? Uma forma de tirar as pessoas das telas. E realmente eu percebi que aqui no parque foi o dia que mais teve gente, que teve mais interação, foi o dia mais interessante, assim, com mais gente. Mas foi bom realmente para entender, assim, o público de Brasília, foi bem legal. Trabalharia de novo numa ação dessa? Trabalharia de novo, claro, eu amo vocês. Legal. E você, Johnny, o que você achou disso tudo aqui, do que você curtiu? Você como pessoa livre experimentando, vendo? Cara, eu acho que é uma ação muito importante, ainda mais pra vida que a gente leva hoje em dia, sabe? A gente leva uma vida muito focada em tela, muito focada em celular, muito focada em ansiedade do dia a dia e sair um pouco desse clima, entrar num clima de jogo, entrar num clima onde a gente pode esquecer um pouco dos problemas. Eu acho que é extremamente interessante e importante não só para os adultos, né, mas também para as crianças e para os adolescentes, para eles conhecerem os jogos que hoje em dia são muito negados para eles. Faria de novo? Com certeza, faria sim. Então é isso, gente. Júlia Heder, Johnny, maravilhosos, duas pessoas que ajudaram a gente pra caramba. Sem eles isso aqui não teria sido possível. E é isso, gente. Muito obrigado. Guarda-costas também.